uma relação muito forte com o movimento sindical, não somente no país, na América Latina, no mundo, como é a relação dos membros da Executiva Nacional da CUT, sabe o enorme carinho, o respeito que sindicalistas de outros países têm pelo nosso partido. Não é somente uma simpatia, mas tem pela CUT, mas também porque, para eles, o PT acabou, ao longo dos anos, num referencial extremamente importante do Brasil. Acabou sendo, ao longo dos anos, parece que era o único farol novo na América Latina. Então, o PT, lá desde os anos 80, quando nós fundamos, ele acabou ganhando simpatia, admiração, suas lideranças, a figura do Lula, né? Quantas vezes nesses eventos que a gente participa, eventos sindicais em outros países, acabava a reunião, era um grupo de sindicalistas que sentava junto conosco e perguntava como é que vocês, brasileiros, conseguiram construir um partido de massa original, né? E depois, quando o Lula ganhou a eleição, você imagina o que é e o carinho, porque tem um pouco de corporativismo também. O sindicalista batia no peito e falava: o sindicalista, presidente da República, é algo extremamente original, é raro no mundo, né? E agora a eleição da Dilma também, uma outra também na história política do Brasil, América Latina. Eu sou um daqueles que acham que o nosso partido, quando ele começou a ganhar a eleição, né, começou a conquistar fatias de poder, quer seja no município, numa Câmara de Vereadores, do governo estadual, do governo federal, ele acabou perdendo um pouco aquele charme inicial que eu havia colocado. Não que você tem um partido político que só fica fazendo movimento na sociedade. Você tem que conquistar fatias de poder para fazer a política que possa beneficiar a imensa maioria da população, especialmente a população mais pobre. No entanto, com o passar dos anos, eu acho que o nosso partido ele acabou ficando só qual usou o cachimbo. Eu acho que ele ficou um pouco manco, porque ele privilegiou demais a administração pública, privilegiou demais os mandatos e acabou secundarizando demais a ação política direta nos movimentos sociais, nas ruas, os embates que ocorrem numa sociedade capitalista, com o poder político, etc. Então, o que faltou, na minha avaliação, ao longo dos anos, foi uma combinação melhor do que seja você, ao mesmo tempo, você conquista fatias do poder para fazer construir a sociedade que a gente quer, o Brasil que a gente quer, mas, ao mesmo tempo, você é um partido que forma e organiza politicamente o povo. Então, essa parte da formação e da organização política do povo, eu acho que nós perdemos muito em relação àquela fase original do nosso partido. Que a gente não tinha fatias de poder, se todo mundo se lembra que aqui no estado de São Paulo, o Lula foi candidato a governador em 1982, teve 8 ou 9% dos votos. E tivemos exemplos em outros estados do Brasil, onde pouquíssimas vitórias nós tivemos. Algumas cidades aqui, acolá. Tudo isso é muito positivo. Não estou negando em absoluto a importância de você conquistar. Mas, no entanto, pela minha visão do que seja uma sociedade organizada e a importância que o partido político tem numa sociedade, ele não pode abdicar do seu direito, da sua obrigação dessa organização política. Eu acho que isso se deve muito a uma espécie de... Eu vou usar uma palavra aqui que talvez ela seja muito pesada, mas é a única que eu tenho. Sequestraram demais o partido. Um sequestro exagerado.
quando os mandatos parlamentares, ou os mandatos dos prefeitos, ou os mandatos dos deputados que acabaram se elegendo ao longo dos anos, etc., a pauta do partido naquela localidade, a pauta da administração pública, a pauta do mandato parlamentar, prefeito. E a composição dos diretórios, quer seja diretório estadual, diretório municipal, etc., a composição acabou sendo formada de acordo com o interesse do mandato. O cidadão se elege para algum cargo, ele quer se reeleger, natural, e ele, eu acho que acabou invertendo demais, quer dizer, a pauta, os assuntos acabaram sendo em função da administração, ou em função do mandato, provocando um distanciamento daquela visão que eu havia colocado antes. Quer dizer, acabou provocando um distanciamento entre que enxergou no PT, no início dos anos 80, um partido presente nas lutas. Eu me lembro, inclusive, nas greves que a gente fazia lá no início dos anos 80, sempre tinha um parlamentar do PT, um vereador do PT apoiando a luta, pedindo para falar, etc. Às vezes até apanhando da polícia. Com o passar dos anos, essa parte foi sendo exageradamente secundarizada, exageradamente, assim, deixou de ter esse, eu acho que é espetacular numa sociedade como a nossa, que é a luta política, a luta que ocorre nas ruas, que ocorre nos movimentos sociais, ocupação de terras, greves, etc, etc. Então, agora nós chegamos ao poder máximo da República, então nos cabe, como conquistadores do poder máximo da República, isso basta. Não, não basta. A prova está colocada hoje que nós estamos vivendo. Não basta. Se a gente não tem um processo de agitação permanente, e que a luta de classe ela vai continuar existindo numa sociedade capitalista, e simplesmente a luta econômica para melhorar as condições de vida da população, especialmente a população mais pobre, não é. Se a gente não politiza o debate, e essa observação eu faço também sobre o movimento sindical. Também, às vezes, se burocratiza demais. Ele fica muito na luta econômica e ele não consegue mobilizar a sua base social para a luta política. Fazer aquilo que, para nós, que a vanguarda tem que fazer, que é fundamental, como você combina a luta econômica que você está fazendo para melhores condições de vida, esse é o papel que a vanguarda tem que fazer e que nós temos que fazer dentro do nosso partido. O sindicato também tem que fazer isso. Então, eu acho que essa forma de organização política, de relação, etc., com o passar dos anos, eu acho que isso foi sendo deixado de lado. Eu não tenho nenhum receio de dizer que, em que pese todas as conquistas que nós tivemos, o PT hoje me parece um pouco um francês, um partido socialista espanhol, um PASOK da Grécia, sabe? Um pouco... E a gente sabe que todas as organizações sociais, absolutamente todas, quer seja um partido político, um sindicato, uma ONG, etc., se não tiver um processo de um chacoalhar interno permanente, se burocratiza, tem uma tendência à burocratização, a um certo acomodamento das lideranças num jeito de fazer política muito estável no aparelho e não consegue fazer uma combinação entre aquele aparelho e a luta política do povo. Eu acho que nós estamos nessa situação hoje do nosso partido. Combinado a isto, vem a crise política que nós estamos vivendo hoje. Eu não tenho nenhum... Aqui não cabe a gente fazer avaliação negativa dos 8 anos do mandato do Lula. É só quem pega os gráficos de evolução salarial, de salário médio, de salário mínimo, de conquista, distribuição de renda que nós tivemos naqueles 8 anos, é uma coisa inegável. Também nesse aspecto, quando a gente era chamado para falar em eventos internacionais, as pessoas diziam, fala como é que no Brasil vocês, com a crise mundial, o neoliberalismo, a crise de 2008, etc., vocês no Brasil, renda, estão conseguindo
dá aumento real de salário, mais de 90% das categorias têm tido aumento real de salário, o salário mínimo tendo aumento real também. Não nego em absoluto isso. Isso foi importantíssimo e foi por isso que o PT chegou, durante o governo Lula, a ter quase 30% de respeitabilidade, o partido que era aceito entre a população que fazia opção partidária, 30% optava pelo PT. Então, isso é inegável, essa conquista, joga fora essa fase espetacular da nossa história. No entanto, quando chegou o governo Dilma, que eu acho que explica a crise colocada hoje, eu acho que a gente acabou optando por determinados caminhos que colocou em xeque ou se consolidou uma trombada enorme entre aquilo que você queria, que eu acho que foi, em parte, o governo Lula, claro, mas acabou se chocando com a base do... Como é que pode? O governo Lula... Alguém pode dizer o seguinte, mas foi muito devagar, era o início de uma social-democracia, o início de distribuição de renda. Aí veio a Dilma, e o governo Lula foi como se você tivesse devagar, mas sempre subindo uma escada, distribuindo renda, consolidando políticas públicas com participação, fazendo com que houvesse uma participação política da população em todas aquelas conferências que se fazia, etc., debatendo como conceder determinadas políticas para melhorar a vida do povo, etc. Quando chega o governo Dilma, eu não sei o que é que aconteceu dentro do governo, que parece que os neurônios deram um cavalo de pau e vieram com essa nova matriz econômica. Eu, ultimamente, gente, quando alguém me fala de nova matriz econômica, eu já entro em crise mental. Porque se nova matriz econômica é você pegar recursos públicos, transferir para o setor produtivo. Esse foi o primeiro mandato do governo Dilma, provocando um desfalque brutal de mais de 200 bilhões por ano. Consequentemente, faltou recursos para a área social. Aí, quando veio o segundo mandato do governo Dilma, acaba optando para poder equilibrar as contas públicas por uma política que não tem nada a ver com a história do partido. Ora, não teve nada a ver com a história do partido, a política econômica, a tal da nova matriz econômica do primeiro mandato da Dilma, e nem a outra matriz econômica, que era a matriz econômica dos derrotados. Então, isso provocou um distanciamento, eu acho, entre a base histórica do partido e o jeito nosso de fazer política. Como é que faz? Porque a direita, gente, quando ela conta mentira, os meios de comunicação não amplificam a mentira da direita. Agora, quando a esquerda mente, os meios de comunicação amplificam as mentiras da esquerda. Sempre foi assim. Então, você falar para a sociedade, não, eu não vou fazer reformas ou da Previdência, ou não sei o quê, não vou optar pelos caminhos do Aécio Neves ou coisa parecida. Aí, quando você toma posse, você faz justamente tudo aquilo que você falava que o outro ia fazer. Eu acho que o nosso partido, realmente, ele caiu num descrédito em relação à sua base social. Eu não estou preocupado com descrédito em relação à grande imprensa, em relação aos setores mais ricos da sociedade, os coxinhas, etc., que nunca gostaram de nós. Mas houve um distanciamento do partido da nossa base social e que nós precisamos recuperar. Agora, para recuperar, precisa primeiro mudar a política. Nós precisamos recuperar o nosso partido e fazer com que ele opte por determinados caminhos que ele tinha na sua origem, estabelecer uma relação direta com as lutas sociais que ocorrem. Eu acredito que, em fazendo isso, nós temos uma enorme chance de recuperar o PT. Porque eu acho que os que estão aí usurpando o poder nesse país vão fazer tanta coisa ruim com a população brasileira, que eu não vou ficar repetindo aqui as reformas que o Socorro falou. Essa gente está vendendo o Brasil. Eles estão começando a vender o país. Talvez seja a mais espetacular aliança conservadora da história política do Brasil. Muito pior do que 1964, porque os militares prenderam sindicalistas, mataram gente, mas não acabaram com a legislação trabalhista do Brasil. Não acabaram com o sindicato.
Nós corremos o risco de perder a legislação trabalhista que nós temos e corremos o risco de perder sindicatos. Com os projetos que se encontram no Congresso Nacional, os vários projetos, nós vamos entrar numa situação extremamente difícil, onde o nosso partido está fragilizado. Mas eu acho, em função da ganância, da vontade dos neoliberais de fazerem reformas ultra-radicais na concepção, daquela visão de mundo, de Estado mínimo que eles têm, eu acho que o nosso partido pode se transformar num espaço mais adequado da luta política partidana. Porque a população ela vai ter o quê para defendê-la dentro do Congresso Nacional? Ela vai ter o PT. E eu acredito, e os outros partidos de esquerda, e eu acredito que ocorrendo isso, eu acho que o nosso partido ele tem condições de retomar e ter aqueles mesmos percentuais que ele teve há 10 anos atrás. Essa é a mudança da política. O segundo aspecto, no Congresso de 2010, quando eu ainda era secretário sindical do PT, nós apresentamos naquele período algumas emendas estatutárias que pudessem permitir a atuação um pouco mais orgânica dos movimentos sociais, de representação dos movimentos nos diretórios municipais, etc. Eu não apresentasse as mesmas emendas, mas foi um momento de alguém que estava descontente com o funcionamento. Não que eu tivesse dificuldade de colocar no Diretório Nacional, na Executiva Nacional, as lutas que a CUT fazia, que o movimento sindical fazia, mas as informações que nós recebíamos dos secretários sindicais dos estados, dos municípios, etc., era, às vezes, até choque mesmo. Você tinha lá uma luta no município, às vezes uma luta que colocava um dirigente sindical do PT brigando com o partido, ele, sem analisar assim as consequências, etc., acabava tomando lado que provocava um descontentamento muito grande na sua base social. Precisa fazer algumas mudanças no Estatuto do PT que permitam uma participação melhor dos dirigentes sindicais, daqueles que militam nos movimentos sociais, nos diretórios municipais, no diretório estadual, porque no diretório nacional tem lá os setoriais, a maioria dos diretórios estaduais tem. Agora, não pode também você colocar lá um dirigente de um determinado setorial que ele não tem representatividade para poder representar aquele setor dentro do partido. Eu estou dizendo isso, que é uma forma, precisa mudar a política, mas precisa mudar também a estrutura do partido. Eu acho que não pode, gente. Para finalizar, você ter todo o diretório municipal do município tal, ele é formado pelos assessores do deputado tal, do prefeito tal, do vereador tal. Isso não devia ter um artifício, um artigo no estatuto que limitasse esse tipo de coisa, de ter representante da sociedade civil para que a pauta e a agenda, o debate interno, tenha outros interlocutores, que não seja... E às vezes tem coisas escabrosas no Brasil afora, é a mulher do prefeito, é o marido da prefeita, é o assessor de um, como se o diretório daquele município ou daquele estado fosse composto apenas por quem ocupa cargo no aparelho de Estado. E quero finalizar dizendo o seguinte, as emendas que nós apresentamos naquele congresso, uma foi aprovada e duas foram rejeitadas, eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que a maior parte, não vou dizer todos, que votaram contra as emendas, eram delegados assessores de quem tem mandato parlamentar. Isso é uma desgraça. Imagina esse cara vem aqui querendo tumultuar o nosso mandato, o nosso diretório aqui, etc., que está tudo muito bonitinho, as pessoas se dão muito bem aqui, etc. Eu não quero um partido onde as pessoas se dão bem, eu quero um partido onde as pessoas briguem, debatam e relacionam o partido com os movimentos sociais, com a luta política que ocorre na sociedade. Essa combinação entre administrar o Estado e a luta política na sociedade é que nós precisamos recuperar no nosso partido. É isso.